Fala, meu amigo concurseiro, seja muito bem-vindo. Vamos lá começar a conversar aqui sobre a nossa Cefaz Amapá, né? Sobre a Amapá. Vamos ver o que é que você deve priorizar agora nessa reta final. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Professor Bruno Bezerra com você aqui. Me diz aí no chat se está tudo ok com o nosso som, com a nossa imagem, para nós prosseguirmos aqui, tá certo? É um prazer nós estarmos juntos. Para quem não me conhece, eu estou aqui na equipe do Estratégia, nas monitorias, nas trilhas estratégicas, nos webinários, na pós-graduação. Hoje eu exerço o cargo também de auditor fiscal da Receita Federal, já fui analista tributário, já fui analista de comércio exterior, e a nossa missão hoje aqui é exclusivamente trazer informação importante para esses últimos dias, para essa reta finalíssima do concurso da Cefaz Amapá. Dia 18 temos o primeiro concurso do cargo de fiscal, e dia 25, um domingo depois, nós vamos ter o de auditor. Então vamos ver todos esses detalhes, tá certo? Professor Bruno Bezerra, você encontra todos os dias lá no nosso Instagram, Prof. Bruno Bezerra. Todo dia eu coloco sacada de estudos para que você seja mais eficiente, encurte essa sua jornada e tomara que já seja agora na Cefaz Amapá, se Deus quiser. Vou aguardar notícias suas lá, mandando o seu nome no Diário Oficial do Estado do Amapá. Quero ver essa notícia sua aí, se Deus quiser, tá certo? Muito boa noite a galera que está aqui ao vivo conosco. Érica, Judite, Luana, Willis, Ana Carolina, a Janira Freitas, bacana demais, o Renato conosco, a galera todos, sejam todos bem-vindos. E, inclusive, deixa eu me perguntar aqui para vocês, todo mundo vai fazer os dois cargos? Acredito que sim, porque são praticamente iguais os conteúdos dos dois cargos, só tem uma diferençazinha ali no peso de um ou outro conteúdo, mas são muito parecidos, dá para a gente fazer os dois certames. Só alguém que eventualmente fosse de fora, que não tivesse como ficar os dois finais de semana, ou então ficasse muito custoso, e realmente está muito caro a passagem aérea, nossa senhora, para ir os dois finais de semana para Amapá, né? A passagem aérea tá cara para todo lugar, né? Não é só para Amapá, não. Estou falando aqui como um todo. Passagem aérea tá caríssima, né? Mas vale a pena esse sacrifício, esse esforço aí, um sacrifício financeiro também no caso aqui, para nós pegarmos essas duas oportunidades, né? Para nós pegarmos essas duas oportunidades. Então, olha só, o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos ver na nossa monitoria de hoje, tá? Nós vai fazer para os dois cargos, a de Janeira, show de bola, bacana, de Janeira, bom demais. Olha só, breve roteiro do que nós vamos falar hoje. O que você não deve fazer nessa reta finalíssima, o que é o melhor para você fazer neste momento, por onde você deve revisar as matérias para o dia da prova, o que você deve fazer nos 3 últimos dias e os cuidados que você deve ter na véspera do concurso, tá certo? Vamos ver todos esses detalhes para você fazer uma reta finalíssima agora. Finalíssima porque uma semana para o cargo de fiscal e 2 semanas para o cargo de auditor, né? Então, assim, vamos começar, vamos direto ao ponto para nós vermos o que nós não devemos fazer, tá? O que nós não devemos fazer. Olha só, o que é que acontece, pessoal? A coisa mais comum do mundo é nós irmos fazer uma prova, nós irmos fazer um simulado. Nossa senhora, isso acontecia demais comigo. Depois me diz se acontece isso com você também. Eu ia resolver questões, seja resolvendo questão normalmente, seja um simulado, seja uma prova. E eu li a questão e eu já tinha estudado o assunto da questão, só que eu não lembrava do detalhe para resolver a questão. Nossa, eu estudei isso. Às vezes eu estudei isso tal dia, eu sei o material, mas eu não lembro do detalhe para resolver a questão. É a coisa mais comum do mundo acontecer isso. É a coisa mais comum acontecer isso. E isso acontece por quê? Porque o assunto não estava memorizado. Você esqueceu aquilo que você estudou e que você não conseguiu internalizar. Então, se você for para... Que dia foi que saiu o nosso edital mesmo, hein?
Foi 30 de junho, não foi que foi publicado o nosso edital, se eu não me engano? Posso estar confundindo com outro concurso, mas se eu não me engano, a data que saiu o nosso edital foi 30 de junho, aqui da Cefaz Amapá. Então, vê só, o que você estudou ali no começo de julho, meados de julho, começo de agosto, um mês atrás, se você não revisar nenhuma vez até a data da prova, o que é muito comum acontecer? Você chegar na hora da prova, ter estudado os conteúdos, mas não vai lembrar dos detalhes para resolver a questão. Então, meus amigos, é fundamental que nessas últimas semanas nós façamos revisões dos conteúdos que foram estudados durante esses 2, 3 meses, durante todos os seus estudos, se você já vem estudando há muito mais tempo, para que você consiga lembrar na hora da prova desses assuntos. Então, vê só, hoje nós estamos aqui no dia 9 de setembro, a nossa prova é dia 18, nós temos 9 dias até a prova. Vamos considerar que nós temos 8 dias, porque hoje já é sexta-feira, que nós já passamos das 18 horas. Olha só aqui, uma conta bem rapidinha aqui. Preste atenção. Vamos supor que você tenha um PDF de direito administrativo, ali de aproximadamente 40 páginas para você estudar, tá? Um PDF de direito administrativo de 40 páginas. Se você for ler esse PDF pela primeira vez, você está estudando esse conteúdo pela primeira vez, pode ser que você demore umas 4 horas para estudar todo esse PDF. E imagina se for uma matéria, um assunto difícil, que você tenha dificuldade, que mesmo estudando essas 4 horas você não consiga aprender. Então, não é muito produtivo nessa última semana, faltando aqui 7 dias para a prova de fiscal, faltam somente 7 dias para a prova de fiscal, você querer aprender assuntos novos e difíceis, porque se você investir seu tempo nisso, vai faltar tempo para você fazer o que é muito importante agora nesse momento, que são as revisões. O mais importante para nós fazermos nessa reta finalíssima é revisar os conteúdos para que nós consigamos lembrar dos assuntos na hora da prova. Porque, vê só, tem duas formas de nós lembrarmos dos assuntos na hora da prova. Ou aquela informação está na memória de curto prazo, ou aquela informação está na memória de longo prazo. Lembra aí, quando você vai resolver questão sobre um assunto logo após ter estudado o PDF, seu índice de acerto é show. Por quê? Porque as informações você acabou de ver, estão bem fresquinhas na sua memória, estão na memória de curto prazo, não deu tempo de esquecer ainda. Algumas informações, de tanto você rever, de tanto você fazer questões sobre aquele assunto, de tanto você rever o seu material de revisão, de tantas revisões, de tantas repetições, essas informações são guardadas na memória de longo prazo. E quando é guardada aqui, você demora, eu escrevi muito feio aqui, mas entenda que demora mais para você esquecer esses conteúdos. Só que durante esses 2 meses e meio, durante o tempo todo que você estudou, parte das informações você não consegue internalizar, porque não deu tempo de repetir tantas vezes. E aí fica mais importante ainda nós fazermos a nossa revisão final, para que nós consigamos chegar com as informações que nós precisamos para acertar as questões na memória de curto prazo. Olha só que bacana. Então, nessas 4 horas que você gastaria para ver um PDF, uma aula, para ver uma aulinha, se você tem um material de revisão sintético, o seu material de revisão ali, um passo estratégico, um bizu estratégico, se você fez o seu resumo, as suas marcações dos aprovados, enfim, em 4 horas, dependendo do tamanho da matéria, você consegue rever uma matéria completa. Faz sentido isso para você? Então, assim, nesses últimos dias, faltando uma semana para a prova, o que eu sugiro que você não faça é querer aprender assuntos novos difíceis.
Se tem algum assunto muito importante de uma matéria que tem uma quantidade grande de questões, como a legislação tributária, aí você, claro, vai lá e estuda aquele assunto, não é tão complicado e tal, é uma matéria muito importante. Mas imagina só, você estudar um assunto de uma matéria que não é importante, tem poucos pontos, poucas questões e é muito difícil, você não vai aprender. Não vale a pena nesse momento, tá certo? Então, beleza, Bruno, você já disse o que é que nós devemos fazer? Olha que eu adiantei. O que nós devemos fazer aqui nessa reta finalíssima, olha só, é revisar os conteúdos que nós estudamos no decorrer desse período. Para quê? Para que as informações fiquem guardadas na memória de curto prazo. Mundo perfeito, mundo ideal, é que nós revisemos todos os conteúdos. No mundo perfeito, você revisa tudo. Sempre priorizando o quê? O que é que você vai priorizar? As matérias mais importantes. Olha só, o que é que você vai priorizar? As matérias mais importantes e os assuntos mais cobrados. Lembrando, o ideal, o mundo perfeito, tá? Revisar tudo. Revisar tudo. Se você não consegue, tenta pelo menos revisar as matérias mais importantes e das matérias menos importantes, revisa pelo menos os assuntos mais cobrados. Mesmo que você revise tudo, você faz revisões muito rápidas, você também deve priorizar o que é mais importante. Tá certo? Show de bola, tranquilo com relação a isso? Tudo certinho com relação a isso? Vamos já falar por onde você deve revisar, tá, Luana? Vamos já falar por onde você deve revisar. Por enquanto, nós estamos fazendo o que você deve fazer nesses dias, que são as revisões. Já já nós vamos falar como você deve fazer essas revisões, por onde você deve fazer suas revisões. Show de bola? Bacana. Olha só. Então, pessoal, seguindo aqui, a Luana parece que estava adivinhando, perguntando da lei seca, por onde nós devemos fazer as nossas revisões finais. Olha só, se no decorrer dos seus estudos, se no decor... me diz uma coisa aqui no chat, por favor, deixa aí nos comentários. Você tem um material de revisão das disciplinas do concurso? Você tem ali. O que é material de revisão? O que é um Mature? Olha só, vamos aqui para o nosso quadro. O que é um Mature? Um material de revisão. Quais são os tipos de Mature que nós temos? Um resumo. Você pode fazer marcações no seu PDF. Você pode ter ali um mapa mental do conteúdo. Você pode ter o que mais? Um caderno de erros. Você pode usar como material de revisão o passo estratégico. Enfim, é um material sintético por meio do qual você reveja o conteúdo rapidamente. E eu vou te dizer uma coisa aqui, tá? Se você... Isso aqui não precisa você ter construído, você pode ter pego o resumo do professor e ter só complementando com as anotações a partir da resolução de questões. Então, se você tem o seu próprio material de revisão, vamos aqui pegar a caneta vermelha, se você tem o seu Mature próprio, se você tem, esse aqui é o melhor material para revisão nesse momento, tá certo? Para a revisão final. Por quê? Porque esse material de revisão você foi construindo no decorrer de todos os seus estudos. Você foi colocando aqui os assuntos mais importantes, principalmente quando você estava resolvendo questões. Então, esse aqui é um dos principais materiais de revisão para essa reta final, porque aqui estão as informações importantes para você. Tá certo?
Questões também, outra forma muito bacana de nós revisarmos os conteúdos. Olha só, eu converso com muitos aprovados e converso também com os meus alunos que são aprovados e muitas vezes essa galera que é aprovada já tem resolvido aí 30, 40, 50 mil questões. Imagina, resolver 50 mil questões no decorrer dos estudos. Será que tem como, em uma semana, em 7, 8 dias, a pessoa resolver 50 mil questões novamente? Não tem como, é impossível, não dá tempo. Agora, se durante todos os estudos, durante os momentos em que ela estava resolvendo questões, se ela pegou as informações mais importantes dali de cada questão e foi consolidando no material de revisão dela, agora sim, nesse momento aqui na reta final, ela tem um material com as informações importantes para ela rever os conteúdos. Tá certo? Show de bola? E nada impede que nesse momento aqui nos últimos dias você revise também por meio da resolução de questões, tá? Resolver questões é uma excelente forma de revisão também. Claro que resolvendo questões não vai garantir que você passe por todas as informações importantes. Por isso que aqui seria o mundo perfeito, seria o melhor. Tá certo? Show de bola? Tem matérias que você pode revisar só por questões e se dá bem. Também tem, tá certo? E lei seca é outra forma principal aqui de você fazer revisões. E aqui, pessoal, é válido principalmente, a lei seca é válida principalmente para a nossa matéria mais importante aqui do concurso, tá? Que é a legislação tributária estadual. Essa é a disciplina mais importante e são cobradas muitas questões que são tiradas da lei. Então, para a LTE, se você for estudando durante esse período e fazendo suas marcações na legislação dos pontos mais importantes, você faz leitura de lei seca agora. E, inclusive, nós vamos falar aqui que é bacana você fazer essa leitura faltando 2, 3 dias para a prova, para a sua informação ficar na memória de curtíssimo prazo. Porque tem alguns detalhezinhos que você esquece muito rapidamente, que são altamente decorebas. Nós vamos já falar disso. Então, de legislação tributária estadual, especificamente, como é a matéria mais importante para o nosso concurso, sugiro que você reveja lei seca, a legislação, questões inéditas que nós temos lá no sistema de questões, isso aqui já é para você ter resolvido todas, resolve novamente pelo menos as que você errou, e se você tiver um material de revisão, também rever o seu material de revisão, porque essa disciplina é muito importante, tá certo? Essa disciplina é muito importante para o concurso. Olha só, aqui nós temos a importância das matérias com relação à quantidade de pontos que cada uma delas pode ter. Quais são as matérias que podem nos trazer maior pontuação? São essas disciplinas aqui. Olha só, a legislação tributária são 15 questões, peso 2, 30 pontos, representam aí aproximadamente de quase 17% dos pontos da prova. Então, as matérias ali, tecnologia da informação, auditoria, tributário e a parte de contabilidade. Essas são as matérias mais importantes. A mesma coisa para fiscal. Só altera aqui a auditoria e o tributário, né? Que uma são 10 e a outra são 15 questões. Olha só, legislação, TI, tributário, auditoria e a contabilidade. Essas são as disciplinas mais importantes aqui para os dois concursos. Então, ó, por outro lado, nós temos lá embaixo, ó, por exemplo, aqui, civil e penal. Vão ser aproximadamente 4 questões de cada, 2%, 2,2% dos pontos da prova para cada uma delas, né? Se nós tivermos 4 e 4 questões. Então, olha só, voltando aqui nesse slide, quais são as matérias mais importantes? Aquelas que encabeçam a lista que nós acabamos de mostrar, né? E das matérias menos importantes, estuda pelo menos os assuntos mais cobrados, caso não dê tempo você revisar todo o conteúdo. Show de bola? Tranquilo com relação a isso, pessoal? Tranquilo com relação a esses pontos? Então, o que é que eu sugiro você fazer? Até anotei aqui, ó.
Para as matérias mais importantes que nós acabamos de ver, as matérias que encabeçam aqui a lista de pontuação, tenta revisar de preferência todo o conteúdo, tá certo? Das matérias menos importantes, se você não conseguir revisar tudo, foca pelo menos nos assuntos mais importantes. Se você não viu as análises estatísticas, já mostro para vocês aqui, para que você consiga saber quais os assuntos mais importantes de cada matéria. Bruno, eu não tenho um material de revisão para fazer aqui essa revisão final para a prova. O que é que você me sugere? Duas opções que você tem. Olha só, duas opções. O passo estratégico, você tem o passo estratégico aí? Quem é assinante, né, do pacotaço ou da assinatura, passo estratégico, ou o bizu estratégico. São duas opções aqui para você fazer revisões. O passo estratégico, ele é maior, ele é mais amplo, demanda mais tempo. Então, você pode usar para as matérias mais importantes. O bizu, ele é mais sintético, ele é o supra-sumo, ele é muito resumido mesmo. Então, você pode usar aí, se não tiver tempo, para as matérias menos importantes, tá certo? Isso não quer dizer que você não possa usar o bizu para a matéria mais importante. Pode, tá? Pode, mas é bom você entender aí que o passo vai te consumir mais tempo, o bizu é mais sintético, é mais rápido, então dependendo da quantidade de tempo que você tenha disponível para estudar durante esse período, para fazer as revisões, você encaixa aí em cada matéria. Tá certo? Show de bola, tranquilo com relação a isso? Então, olha só, os últimos 3 dias, olha o que eu falei aqui, olha o que eu falei. Pessoal, tem alguns detalhes da legislação que eles são tão decorebas que você estuda hoje, daqui a 2, 3 dias você já esqueceu. É aquela coisa que você pode ter visto 10 vezes, mas que você acaba não internalizando. Nós temos informações que nós memorizamos facilmente, que são as informações que fazem sentido, que têm certa lógica, que você compreende. Nós temos as informações de grau de dificuldade 2, que é aquelas que depois de rever algumas vezes você internaliza. E temos as informações de grau de dificuldade 3, que são aquelas altamente decorebas, que não tem jeito, que você esquece. E dentro da legislação tributária, nós temos vários detalhes que você esquece muito facilmente. Olha o exemplo que a Luana falou. As alíquotas. É muito detalhezinho, mas se você tiver visto faltando 1, 2 dias para a prova, você vai lembrar, porque a informação vai ficar na memória de curtíssimo prazo. Então, eu recomendo que nos últimos 3 dias antes da prova, você veja a lei seca de legislação tributária estadual, que você veja os decorebas do seu material de revisão, que você deixa ali separado, fórmulas, prazos, tabelinhas, tá certo? E que você reveja também os assuntos mais importantes, porque esses assuntos que você revisar faltando 3 dias para a prova, eles vão ficar na memória de curtíssimo prazo. E, meu amigo, o que fica aqui nessa memóriazinha aqui é como se fosse a sua memória cache, se você fosse um computador, aquela que você busca mais rapidamente. Os assuntos que ficam aqui nessa memória, 1, 2 dias para a prova, você não esquece. E aí, fatalmente, no bom sentido, você vai acertar a questão ali na hora da prova. Tá certo? Show de bola? Tranquilo com relação a isso, pessoal? Faz sentido? Agora, vamos ver. Agora vamos ver o que é que nós temos de assuntos mais importantes dentro de cada disciplina. As análises aqui dentro das matérias. Vou aumentar a imagem para você ir printando, para se você quiser consultar durante a semana, ou então melhor, eu coloco lá no Telegram para vocês, tá? Caso queiras, que para quem não tem ainda, se já tiver, beleza.
Se não tiver, se alguém, caso alguém não tenha e queira, me avisa lá no Instagram que eu coloco no Telegram. No Telegram dá para vocês baixarem, tá? Prof. Bruno Bezerra, tanto o Instagram como o Telegram. Prof. Bruno Bezerra, me avisa só se você quer, que se você não tem, que eu coloco lá para vocês, tá bom? Ou então, vai batendo um print aí, tirando uma fotinha dos assuntos. Olha só, do que é que a FCC mais gosta dentro de língua portuguesa? A parte de compreensão e estruturação textual é o assunto mais importante aqui. Dentro da matemática financeira, nós temos o quê? Juros compostos e operações com desconto e sistemas de amortização. São assuntos mais cobrados aqui dentro dessa parte. Ética só são 2 assuntos, então não tem muito para onde correr. A aula 1 corresponde a 88% das questões de prova, tá? A parte de economia, olha só. A aula 1, que traz aqueles conceitos iniciais de microeconomia, é muito importante, mais de 1/5 das questões de prova. E a aula 5, que trata das contas do sistema financeiro e multiplicador bancário. Olha só, aí 15% das questões de concursos anteriores. O sistema de contas nacionais também, 12,8% das questões anteriores. E aqui na segunda página ainda de economia, a parte mais de finanças, né? De finanças públicas e princípios de tributação. E os dois juntos aqui representam quase 19% das questões anteriores. Dentro de finanças públicas especificamente, olha só, a parte de orçamento e receita e despesa aqui, eles geralmente têm uma boa cobrança, né? Créditos ordinários e adicionais também. A parte de LRF, essa aula especificamente, que trata de transparência, controle e fiscalização, 11,11% das questões de concursos anteriores. Direito constitucional, nós temos 2 páginas aqui, são 20 aulas, né? São 20 aulas de direito constitucional. Olha só, a aula 0, que trata daquela parte inicial ali, né? Classificação, poder constituinte, evolução constitucional no Brasil, tem um percentual bom. As aulas 2 e 3, que tratam dos direitos e deveres individuais e coletivos também. A parte da organização do Estado, está ali no artigo 18, né? Da Constituição Federal, também tem um bom índice de cobrança, tá certo? Aqui a parte do sistema tributário nacional, aqui é o direito tributário, né? Tem que estar na sua veia. Começa ali no artigo 145 da Constituição Federal. Esses dispositivos da Constituição Federal têm que estar na ponta da língua, tá? Controle de constitucionalidade também, assunto muito cobrado aí na prova, tá? Muita atenção para a parte do controle de constitucionalidade. Direito administrativo, cuidado, aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante. A 1433, ela tem 0% de cobrança aqui da FCC em concursos fiscais, mas olha a 86666, é porque essa lei aqui vai perder a vigência e o que vai ficar valendo é essa. Então você tem que estudar também a 1433, muito cuidado, tá certo? A parte de organização administrativa, essa aula de número 3, e a parte de serviços públicos aqui, de concessão e permissão de serviços públicos, tá? É uma aula também bastante cobrada pela FCC em concursos anteriores. Direito civil, olha só, a aula que trata ali de ato e negócio jurídico, sempre muito cobrado, direito das obrigações, e a aula de direitos reais e pessoais, né? Essa parte aqui também de contratos e responsabilidade civil também sempre tem uma boa pedida nas questões da FCC. Processo civil, né? Temos algumas coisinhas aí de processo civil. Olha a parte aqui das provas, né? A aula que trata das provas, 17,24%. Essas 3 aulas aqui, que tratam das partes, os atos processuais e a comunicação, também tem um bom percentual de cobrança, fica atento nessa aula. Auditoria. Nós vamos perceber que essas 5 primeiras aulas aqui, da aula 0 até a aula 4, que são 5 aulas, elas têm um índice de cobrança altíssimo, tá?
E as duas últimas, as aulas 14 e 15, que tratam de tópicos de auditoria fiscal. Também tem um bom índice de cobrança, tá certo? Show de bola? São as aulas mais importantes aqui da auditoria da FCC. Agora, nós temos aqui para fiscal, tá? Porque há uma diferença aqui na auditoria para auditor e fiscal. Mas perceba que as primeiras aulas são as mais importantes, porque para auditor nós temos aquela parte de tópicos, nós temos aquela parte ali de tópicos de auditoria, né? De tópicos de auditoria que não tem, tópicos de auditoria fiscal que não tem para o cargo de fiscal. Então, no cargo de fiscal, as mais importantes são as aulas de 1 a 0 a 4, né? Que são as 5 primeiras aulas, que foi o que eu falei no cargo de auditor, tá certo? Show de bola? Contabilidade. Contabilidade a gente percebe que é bem pulverizado, mas se nós pegarmos as aulas de balanço patrimonial e DRE, da demonstração do resultado do exercício, elas têm aí mais de 42% das questões de concursos anteriores, né? É uma matéria grande que aí fica bem pulverizada. Esse CPC 18 também, que trata de investimento em coligada, controlada e empreendimento controlado em conjunto, tem uma boa pedida também, ó. Redução ao valor recuperável de ativo, CPC 01 também, muito importante, tá? São assuntos importantes dentro da contabilidade. Aqui é só porque muda o professor, tá? Nós temos as duas análises, do professor Júlio Silva Santos e do professor Possati. Então, não muda nada ali, só a disposição das aulas de um professor para o outro. Tá certo? Show de bola? Então, pessoal, temos aqui algumas informações importantes, na verdade, muita informação importante para você saber o que priorizar nessa reta final para a Cefaz Amapá. Está chegando a hora da prova, faltam 9 dias para o cargo de fiscal e depois mais 16, 15 dias, 17 dias para o cargo de... hoje é dia 9, né? 16 dias para o dia 25, lá para o cargo de auditor, e para o dia 18 faltam aí 9 dias. Então, hora de acelerar, hora de revisar os conteúdos estudados para você chegar com as informações, como nós falamos no início, na memória de curto prazo e lembrar dos conteúdos para acertar essas questões. Show de bola, galera? Bacana? Agradeço demais a vocês que participaram aqui ao vivo conosco, tá certo? Muito bem-vindo quem está chegando por aí, o André, a matemática progressiva, o Felipe, a galera que participou aí, a Luana, o Renato nos ajudando. Valeu, Renato, obrigado. Show de bola. E a galera toda que participou, tá certo? Se por um acaso alguém não tinha ainda essa análise estatística, pode falar lá comigo no Instagram, que eu coloco no Telegram para vocês, tá? Bruno, onde eu encontro? Instagram, Prof. Bruno Bezerra, e o Telegram também, Prof. Bruno Bezerra, tá certo, pessoal? Eu desejo uma excelente prova, que você consiga ter a tranquilidade lá no dia 18, no dia 25, para colocar as ideias no papel, para resolver as questões, para trazer à tona ali todo o conhecimento que você adquiriu nessa jornada e que, se Deus quiser, venha a sua aprovação nessa Cefaz Amapá, tá certo? Show de bola? Então, deixo aqui o meu desejo de boa prova, de que você esteja iluminado e de que caia exatamente o que você estudou lá no dia 18 e no dia 25, tá certo? Um forte abraço, fica com Deus, boa sorte nas revisões finais, acompanhe aí todos os webinários que ainda terão, as aulas de revisão, o aulão de véspera, que vão te ajudar aí a fazer uma revisão bacana nesses últimos dias também, tá certo? Um abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, até mais, pessoal!